E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, pessoal, na aula de hoje nós iremos estudar a escala, que é uma das nossas razões especiais que já estudamos anteriormente. Inclusive, pessoal, que ainda não assistiu a nossa aula sobre razões especiais, eu vou deixar uma aulinha disponível aqui no card, certinho? Bom, naquela aula em específico, eu defini o que era uma escala, apresentei um exemplo bem simples, mas não entrei em muitos detalhes. Então, nesta aula e nas próximas que virão, nós iremos aprofundar o nosso conhecimento a respeito da escala, beleza? Então, bora lá. Bom, gente, olha só o que diz aqui, ó. Mapas, plantas e maquetes são representações de algo real que foi reduzido ou aumentado com a finalidade de passar uma informação. Então nós temos aí mapas de cidades, de estados, de países, plantas de casas, plantas de edifícios, não é isso? Maquetes de condomínio, maquetes de estádios. Então, esses tipos de representações, eles pegam algo real, reduzem ou aumentam, né? E tem como finalidade passar uma certa informação para a gente. Por exemplo, pessoal, olha só. Para construir uma casa, primeiro é feito um projeto, certo? E uma das partes do projeto é a chamada planta baixa. A planta baixa, ela mostra para a gente a disposição dos ambientes e as suas medidas. Então, por exemplo, na planta baixa você vai ter a sala, a cozinha, o banheiro, os quartos e por aí vai, e as medidas de cada um desses ambientes, tá? É como se a gente olhasse a casa de cima sem um telhado. Então dá para você ver todos os ambientes e as suas medidas. Só o que é que acontece quando a gente vai construir essa planta baixa? Obviamente não tem como fazer essa planta baixa com as medidas reais de todos os ambientes, não é? Então, para caber no papel, a gente pega essas medidas reais de todos os ambientes e dividimos todas essas medidas por um valor específico A. Esse A aqui é um número positivo. Então, a partir do momento que a gente pega cada uma dessas medidas dos ambientes e divide por esse valor específico, sempre por esse valor, nós obtemos um desenho proporcional à construção real. Então, é como se a gente pegasse a construção real, o tamanho real, e fosse diminuindo até caber ali em um papel A4, por exemplo. Tá? Então, a ideia é exatamente essa. Pegar ali o tamanho real e reduzir ele. Como é que a gente faz essa redução? Pegando cada medida aí dos ambientes e dividindo por esse valor A em específico. Para vocês não ficarem aí no campo das ideias de como isso funciona, eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês. Olha só. Aqui abaixo nós temos a planta baixa de uma casa cujas medidas reais foram todas divididas por 200. Então aquele A que eu citei para vocês anteriormente, nesse exemplo aqui é 200. Então, para obter, por exemplo, as dimensões da cozinha, a gente pegou os 7 metros e dividiu por 200. Pegou os 4 metros aqui e dividiu por 200, comprimento e largura. Com isso, a gente obteve o comprimento da cozinha no desenho e a largura da cozinha também no desenho. Para vocês entenderem melhor, vamos colocar isso aqui explicitamente, tá? Deixa eu só adiantar aqui, ó. Trouxe aí os exemplos do comprimento da cozinha e da largura da cozinha. Nós vimos que o comprimento da cozinha é de 7 metros. Transformando esses 7 metros em centímetros, a gente obtém 700 centímetros. E para transformar de metros para centímetros, basta a gente multiplicar por 100, né? Pessoal, nessa parte de escala a gente utiliza muito transformações de unidades, principalmente aí do metro e seus múltiplos e submúltiplos. Quem não assistiu a nossa aulinha sobre o metro, eu vou deixar essa aula disponível aqui no card, tá? Ela é muito importante para que vocês aprendam a fazer esse tipo de transformação. Então, referente ao comprimento da cozinha, nós temos 700 centímetros. Dividido por 200, a gente obtém 3,5 centímetros. O que é que isso significa? Que esse comprimento aqui, pessoal, da cozinha, aqui no desenho que vocês estão vendo, mede aí 3,5 centímetros. Show? Referente à largura da cozinha. A largura da cozinha
se vocês se recordarem aí, era de 4 metros. Mandando esses 4 metros para centímetros, a gente obtém 400 centímetros. Então, 400 dividido por 200, a gente obtém aí 2 centímetros. Então, na nossa planta baixa, aqui no desenho, ó, essa largura é de 2 centímetros. No real é 4 metros, aqui na nossa planta baixa é de 2 centímetros. Certinho? Pessoal, e tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês, referente ao comprimento e à largura, também é aplicado às demais dimensões dos cômodos. Ao quarto, à varanda, olha só, e muitos outros ambientes, né? Área de serviço, banheiro, sala e etc. Certo? E eu quero que vocês notem o seguinte, ó, uma coisa muito importante. Note que, se retirarmos a razão entre a medida de um segmento na planta e a medida real que ele representa, obtemos o que chamamos de escala da planta. Quem vai ser a escala da planta nessa nossa situação? Pegando aqui, por exemplo, a largura da cozinha. A gente tem que obter a razão. Razão nada mais é do que um quociente, né? Entre a medida de um segmento na planta, então na planta a largura da cozinha é de 2 centímetros, sobre o comprimento real, a medida real aí, que é de 400 centímetros, né? A largura aí da cozinha é de 400 centímetros. Então 2 está para 400. Fazendo aqui uma simplificação por 2, a gente obtém 1 para 200. E na escala, pessoal, é muito comum a gente representar ela dessa forma. Essa escala é de 1 para 200. O que é que essa escala informa para a gente? Que 1 centímetro na planta equivale a 200 centímetros no real. Olha que interessante. E vocês lembram, né, de onde foi que saiu esse 200 aqui? Esse 200 foi o valor que a gente escolheu para pegar todas as dimensões dos cômodos e dividir por ele. Então, tá aqui a nossa escala. Mas a gente vai trabalhar ainda com mais detalhes essa definição de escala para que vocês entendam melhor em um contexto mais geral. Olha só. Assim, a definição de escala é a que segue. Então, o que é a escala? A escala nada mais é do que uma razão, tá? Razão entre quem? Entre a medida no desenho. Percebam, pessoal, que eu coloquei desenho entre aspas. Esse desenho ele pode ser um mapa, ele pode ser uma planta, pode ser uma maquete. Uma maquete não é necessariamente um desenho, mas por isso, né, que eu coloquei aqui esse desenho entre aspas, para ficar uma coisa mais geral. Então, escala é a razão entre essa medida no desenho e a medida real que ela representa. Então, tá aqui a nossa definição de escala. Escala é a razão entre o comprimento no desenho sobre o comprimento real. Comprimento e medida são sinônimos para a gente, pessoal. Tranquilo? Deu para entender direitinho a definição de escala? Vocês verão, pessoal, que nos exercícios que nós faremos nas próximas aulas, essa definição é muito utilizada, tá bom? Para obter principalmente a escala de um mapa, de uma planta, de uma maquete. E aqui vai uma dica muito importante para vocês. Por definição, essas medidas aqui, esses comprimentos, são sempre dados em centímetros. Sempre centímetros. A não ser que o enunciado diga o contrário, tá? Mas de forma geral, por definição, essas medidas no desenho, medidas no real, são sempre apresentadas em centímetros. Show? E para finalizar nossa aula, eu trago aqui algumas observações, que são observações bem pertinentes. Olha só. Se as medidas reais forem todas divididas por um valor A, então a escala será de 1 para A. No exemplo que a gente acabou de ver, nosso exemplo lá da planta baixa, lembra que a gente dividiu todas as medidas por 200? Pois é, e qual foi a escala que a gente encontrou? Encontramos a escala de 1 para 200. Lembrando, esse 1 e esse 200 estão sempre em centímetros, certo? O que é que essa escala de 1 para 200 significa para a gente? Já mencionei anteriormente, né? 1 centímetro no desenho, que na nossa situação lá foi na planta baixa, representa 200 centímetros no real. Terceira observação. Quanto maior for o valor de A, pelo qual serão divididas as medidas reais, menor será a escala. Porque quanto maior for o valor de A, você vai perdendo cada vez mais o grau aí de detalhes, de precisão no seu mapa, na sua planta, né, na sua maquete, etc. Então, a escala ela vai ficando cada vez menor. Tendo em vista que esse 1 aqui ele nunca vai se alterar, né?
Então, se dividir 1 por um valor cada vez maior, essa escala tende a ficar cada vez menor. Não é assim? E por fim, pessoal, uma curiosidade aqui, ó. O trabalho com escalas é importante para diversas profissões, como a de arquiteto, engenheiro, projetista, agrimensor, geógrafo e etc. Então, pessoal, a escala é um conteúdo que é muito utilizado em diversas profissões, como eu acabei de mencionar, certinho? Bom, pessoal, vocês perceberam que essa aula foi uma aula mais teórica. Nós teremos 2 próximas aulas só para resolver exercícios referentes à escala. Então, essa aula ela só faz sentido se você assistir em conjunto com as próximas que virão, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida referente a esta aula, deixa as dúvidas aí nos comentários, que a gente tenta explicar tudo isso de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu! E até mais!